Olá pessoal, quem está falando aqui é o professor Marcos Vinícius. Eu estou aqui para a nossa primeira aula de ciências, é uma aula de revisão. Então vocês já devem ter visto esse conteúdo no ano passado, mas nós vamos dar mais uma lembrada, né, desse conteúdo que deve ter sido no início do ano passado. Nós vamos falar hoje sobre matéria e energia, certo? Mas o que seria? Qual seria a definição o que seria essa matéria e essa energia, né? Para que nós comecemos a entender o que é, nós precisamos primeiramente saber o que é química, né? A química, pessoal, é uma ciência, certo? Que vocês vão estudar lá no ensino médio, certo? Né? E também uma parte dela na disciplina de ciências do fundamental maior, né? Lá pro 7º ano, vocês já vão ver alguma coisa de química, certo? Então a química ela é a ciência que estuda os materiais, certo? E como esses materiais se transformam, qual é a energia envolvida nesse processo. Enquanto que a matéria, propriamente dita, ela é tudo que tem massa, né? Por exemplo, essa caneta aqui, ó, essa caneta ela tem uma massa. Por que ela tem uma massa? Porque ela tem um volume, ela ocupa um lugar no espaço. Se eu pegar um copo cheinho d'água até a borda e eu enfiar essa caneta dentro, o que vai acontecer com a água, pessoal? A água vai transbordar, ela vai sair de dentro do copo e vai derramar na mesa, onde o copo estiver apoiado, tá certo? Por quê? Porque a caneta ela vai ocupar um espaço, ela vai ocupar um lugar naquele espaço, tá legal? Desculpa. Ó, a matéria pode passar por transformações físicas e químicas, ou seja, a matéria ela pode mudar de forma, ela pode mudar de tamanho, de consistência, de cor. Por exemplo, se eu pegar essa caneta e eu queimar ela, será se esse material ele vai continuar o mesmo? Né? Acredito que não. O plástico ele vai derreter, né? Ele vai mudar de cor, ele vai ficar preto, né? Então a matéria ela também ela pode se transformar, né? Se transformar através de quê? Através de reações físicas e químicas, né? Como é o caso uma reação física, é a reação do fogo, né? Ele pode mudar a consistência do material, dependendo da temperatura, o fogo ele pode derreter até uma moeda, né? Uma moeda e que é de metal, certo? Vamos. Olha, aqui é um exemplo de uma folha de papel, né? Que ao ser queimada, ela vai mudar a cor, vai mudar a consistência, né? Ela vai mudar até mesmo as suas propriedades. Então, existe essa transformação. Vamos avançar um pouco. Vamos explicar, eu vou explicar para vocês o que é a energia, né? Ó, explicar a energia ela não é um processo muito fácil, mas geralmente ela é definida como a capacidade de produzir algum trabalho, algum movimento, alguma ação. Por exemplo, a gasolina que é colocada na moto, né, dos pais de vocês, né, que é botada na moto do vizinho, certo? Ela tem um potencial energético. Por quê? Porque ela, ao ser queimada, ela vai produzir, né, uma explosão dentro do motor que vai fazer com que todo o mecanismo ele seja acionado e a moto ela tenha movimento. Então, energia basicamente é o potencial, né, de gerar movimento, né? É quando se produz a movimentação também. Ó, existem vários tipos de energia.
Um exemplo, quando recebemos a energia do calor do Sol. O Sol é uma grande fonte de energia solar, certo? O Sol produz calor, certo? Então é essencial para a agricultura, para as plantações. Tem que ter sol, se não tiver sol a planta morre. Tá entendendo? Então ele tem esse potencial energético, esse potencial térmico também. Né? Em relação ao movimento das partículas que compõem essa matéria, também tem esse potencial de energia. Nós vamos estudar isso aí mais a fundo na próxima aula. Por enquanto, nós estamos vendo apenas as questões de conceito. A energia nunca é criada, mas sim transformada. Vocês já ouviram aquela expressão de que nada se cria, tudo se transforma? É basicamente isso. A energia ela não pode ser criada, mas ela pode ser transformada. Como por exemplo, a gasolina, ela é transformada em energia, né? Para o Sol ter aquele calor também, ele tem que ter uma substância que vai ser transformada, ele tem que ter algo que vai ser transformado, que vai gerar que vai ter esse potencial energético, que vai poder se transformar em energia. Vamos falar agora de alguns tipos de energia. Por exemplo, existe a energia química, né, que existe dentro de uma pilha. Por exemplo, é um tipo de energia química, certo? Essa energia química ela é transformada em energia elétrica. É o que faz com que funcione o controle remoto da sua televisão, é o que faz funcionar o seu carrinho, né, o carrinho de brinquedo, você bota a pilha e ele funciona, né, é a transformação de reações químicas que acontecem dentro da pilha, que vai fazer com que isso se transforme em energia elétrica, certo? Existe também a energia química, que é o exemplo que eu citei anteriormente, que é o exemplo da gasolina. A gasolina é um exemplo de energia química, que ao ser queimada, ela se transforma em energia mecânica, que produz o movimento. A energia química dentro dos alimentos é transformada no nosso organismo em energia que gera trabalho no nosso corpo, realizando as atividades diárias e também com a atividade diária ela é transformada em calor, que aquece o nosso corpo. O nosso corpo, você pegar a sua mão e colocar aqui, ó, no pescoço, né, você vai sentir que mesmo que você não esteja com febre, mas você tem uma certa temperatura. Essa temperatura ela é advinda, né, da transformação dessa energia orgânica, né, dessa energia química que tem nos alimentos em uma energia orgânica, que é a energia que nutre o nosso corpo, tá certo? Mais abaixo nós temos aqui alguns exemplos, certo? De materiais que possuem essa energia, certo? Nós temos a energia magnética, né, que é dos ímãs, né, que vocês chamam de azogue, né, aquela energia que tem aquele poder de atração, a energia magnética. Nós temos a energia elétrica, que é o exemplo da pilha, da lâmpada, né? Nós temos o exemplo da luz, que para se produzir luz tem que ter um tipo de energia, né? Aí vocês devem saber, sim, professor, mas como é que o Sol gera energia? O Sol, ele gera energia através de um processo muito complexo, chamado fusão, que nós vamos estudar, mas não agora. No vídeo aqui não tem tempo para explicar o que é fusão, certo? Nós temos energia potencial, que é por exemplo, uma fruta, ela tem uma energia potencial de se transformar em energia orgânica. Quando nós comemos esse alimento e ele se transforma em energia orgânica. Nós temos a energia cinética, que é a energia que a Terra produz. Se eu soltar essa caneta,
ela vai cair. Isso é energia cinética, é o poder de atração que a Terra tem em relação a todos os objetos que estão nela, certo? Ou que estão próximos a ela também. Nós temos a energia química, por exemplo, a água. A água ela tem um potencial de energia química. Ela é aquecida pela energia térmica, que é o fogo. Né? E isso gera uma ebulição. É por isso que quando a gente coloca a panela no fogo, a água ela ferve através da energia térmica, ela vai ferver e ela vai gerar energia química através da água, tá certo? Beleza, pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje, né? O código dessa aula, né, é 3587. Você vai lá no meu PV, vai dizer o seu nome completo, a turma da onde você é. Meu nome é fulano de tal, do 5º ano. O código é esse aqui, certo? Você vai me dar o código que você vai ganhar 1 ponto por ter assistido o vídeo completo, tá certo? Um forte abraço, pessoal, e até a próxima.